muito interessante, que a gente tem que ser otimista com ele. Eu confio muito no país e no povo. Genuíno. Na classe dominante não, mas no povo eu confio. No último episódio nosso, o Robertinho te fez uma pergunta. Na verdade, ele fez duas perguntas. Ele falou, não, vamos pra essa primeiro e depois a gente vai pra outra. E acabou que não foi pra outra. Que era uma pergunta do mensalão e do INSS. Aí você falou assim, não, eu vou pro mensalão primeiro e depois eu vou pro INSS. E bem agora saiu um escândalo aí que o careca do INSS pagava 300 milhões pro 300 mil reais, né? Pro Lulinha, pro filho do Lula. O que você pode me falar desse escândalo do INSS? Primeiro, o governo Lula está fazendo um trabalho de investigação, está fazendo um trabalho de recuperação de defesa dos aposentados, e quem abriu todo esse processo foi o governo federal através da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, em primeiro lugar. Segundo, a atuação do PT na CPI está sendo uma atuação correta, combativa. Agora, veja bem, os caras querem criar narrativa para atacar o PT, isso é coisa velha, a gente já sabe isso aí. Querer interrogar o irmão do Lula, que não tem nada a ver com o INSS, como tentaram o Frei Chico, tentar dizer que o careca facilitou isso aqui para o filho do Lula, isso é narrativa para poder tentar fazer a disputa política. Quer dizer, quando você leva a disputa política para uma investigação, você compromete a investigação. A investigação tem que ser feita sem o viés político. As investigações no passado que levaram à criminalização da política, está por trás dessa crise que a gente vive hoje, elas erraram porque politizaram. Você conhece o filho do Lula? Conheço. O Lulinha? Conheço. E ele não enriqueceu no político? Nada. Isso é onda. O que inventaram desse menino? Que inventaram de coisas, de carro, de fazenda, até lugares de universidade diziam que era dele? Coisa nenhuma. São pessoas simples, sobrevivem trabalhando, não tem nada disso. É que cria uma imagem porque é filho do Lula. Se investigar patrimônio deles, a Polícia Federal não vai encontrar nada. Rapaz, a família do Lula foi virada de cabeça para baixo. Olha o que fizeram com a Marisa. Olha o que fizeram com os filhos do Lula. Olha o que fizeram com esses meninos, rapaz. Esses meninos foram perseguidos porque eram filhos do Lula. Olha bem, o que fizeram com a família do Lula é um absurdo. O que tentaram fazer com o Frei Chico. Isso é uma maneira de fulanizar uma denúncia que não tem base real. Então eu acho que a atitude do governo Lula em relação ao INSS está sendo uma atitude correta. Primeiro, restitui os direitos usurpados. Segundo, mostra como fechar as brechas que aproveitaram. Porque hoje o sistema tem várias brechas da mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado também tem a mão invisível da violência. Sistema financeiro é a mão invisível do mercado. Agências, mão invisível do mercado. Banco Central, mão invisível do mercado. Por essa mão entra o quê? As facilidades que lavagem de dinheiro, crime organizado e por aí fora. Eu acho que, nesse sentido, as facilidades do modelo econômico, da financiarização, é que gera isso aí. Eu acho que o governo tem que trabalhar muito fortemente nisso. Muito, muito. Por isso que a política de segurança pública tem que atingir a inteligência, coordenação e prevenção. Segurança não é uma guerra que não resolve o problema. Segurança é ocupar território, usar a inteligência, usar a coordenação para fechar todas as brechas. E eu acho que o governo está fazendo um esforço muito grande. Você falou com a lei antifacção, a emenda sobre segurança pública, da emenda constitucional. Eu, por exemplo, acho que o governo tinha que ter criado o Ministério da Segurança Pública no início. Até já falei isso na parte 1. Que talvez ele faça isso se ele E agora eu vou próxima. sugerir um nome na parte 2. Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. Porque a segurança pública tem que estar colada com a proteção social. Segurança pública para ocupar território, segurança pública para uma repressão dissuasória, repressão pública para lavagem de dinheiro, repressão pública para
exercer o controle e, ao mesmo tempo, você tem que ter proteção social para a população que é vítima do medo, do terror, seja da polícia, seja do crime organizado, da lavagem de dinheiro e tal. Criar uma estrutura dessa, será que não seria um problema em outros governos? Você falou na época da ditadura, era um grande problema a gente centralizar toda a força policial, toda a força militar. Eu estou defendendo o sistema único de segurança pública, que é força nacional, estadual e municipal. Segundo, o ministério é civil, não é militar. O comando é político, o comando é civil. Segundo, os governadores têm que comandar as polícias, porque as polícias é que comandam os governadores, inclusive os do PT. Tá certo? Ter uma nova concepção de segurança pública no Brasil. Uma concepção de prevenção, de inteligência, de repressão para ocupar os territórios. Mas aí a autonomia dessa polícia seria dos governos, então dos governadores? Não. Rapaz, hoje... Não, mas já é assim. Hoje não dá para discutir segurança pública pelo modelo tradicional. Cada estado é autônomo, só que o crime organizado é nacional e internacional. Você Sim. tem que ter cooperação coordenada. Integração entre elas. Cooperação, integração e coordenação. É isso que você faz. Polícia Federal, Polícia Municipal, Polícia Estadual, PM, dentro do sistema comandado pelo secretário, pelo Ministro da Segurança Pública. Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. Então, o Ministério... Uma autoridade civil. E eu sugeria que o governo podia criar uma espécie de guarda nacional para atuar nas fronteiras, nos aeroportos e portos. Então, uma guarda nacional comandada pelo civil. Você tem que ter um sistema de segurança pública que dê tranquilidade para a população. É isso. Então, o Ministério da Segurança Pública, né? Vamos pensar, com um ministro com voz máxima. Ele faz um trabalho de excelência, a gente consegue entregar para a população o que ela quer, e hoje a gente sabe que segurança pública é o tópico número 1 do Brasil. Você, num momento desse, gera um conflito, por exemplo, com o Supremo, que pode ir contra uma decisão dele? Olha, nós temos que tratar questões de Estado que não pode estar submetida a esses conflitos conjunturais. Eu acho que o Brasil carece de uma grande solução institucional para a relação dos poderes e o papel de cada um dos poderes e a competência de cada um dos poderes. Nós temos que fazer uma mudança constitucional. Não tem. Eu vou dar um exemplo. Essa posição do ministro Gilmar Mendes, ele está regulamentando uma lei que não foi recepcionada pela Constituição, que é a de 1950. Mas ele exagerou num ponto que eu discordo. Quem entra com um pedido para empichar o ministro Supremo... Só PGR. É PGR. Está errado. Você tem que ter um órgão colegiado para fazer esse tipo de ação. A democracia se equilibra no freios e contrafreios. Por outro lado, o Congresso Nacional não pode transformar impeachment numa disputa política como fizeram contra a Dilma. Não teve crime de responsabilidade, mas ela foi caçada, foi empichada. Foi um golpe, portanto. Então, eu acho que os poderes precisam se localizar corretamente, sem interferir na missão do outro. Quando a Câmara quer executar o orçamento, eu tenho o bônus de governar, mas não tenho o ônus de ser governo. Não dá certo. O presidente do Senado querer interferir na indicação do presidente da República está errado. Isso é o que se chama, cavalo de pau na democracia não dá certo. Você só conserta o cavalo de pau se voltar à origem da democracia. O poder emana do povo. E é exercido direta ou indiretamente. Essa crise que nós estamos vivendo, a Câmara quer governar sem onde ser governo. O protagonismo do Supremo é muito grande. Por exemplo, você ficar fiscalizando execução orçamentária, por que você não... Vamos aprovar uma regra sobre a maneira de executar o orçamento. Quem contrariar a regra pode ser denunciado. Vamos estabelecer um modelo de relação dos três poderes. Agora, você dá mais um poder para a PGR, que é um quarto poder, que já tem poder demais,
É um equívoco. Então, olha bem, eu acho que o Gilmar Mendes percebeu o problema, ele é competente, é inteligente, sabe muito bem disso. Agora, a PGR, o Procurador-Geral da República passa a ter um poder. E eu disse, olha, Forte. quem foi a PGR no golpe? Janot. Quem foi a PGR no Mensalão? Antônio Fernando. Quem foi a PGR no Bolsonaro? Aras e por aí afora. Não pode ser assim. Você não pode fulanizar o personalismo do poder. Você tem que criar estruturas que não sejam manobráveis por interesses de ocasião e de personalidades. Eu acho que essa crise que nós estamos vendo é uma crise séria. Aliás, citando novamente o Ulisses Guimarães, já que você disse que eu gosto muito do Ulisses Guimarães, é verdade. Ulisses Guimarães dizia, os poderes serão movidos a executar essa Constituição. Aí ele cita o Executivo e o Judiciário. Não, o Executivo e o Legislativo. Quando você tem uma guerra entre esses dois poderes, não dá. E quando o STF passa a ter um poder, porque esse poder do STF nasceu quando? Na criminalização da política. Tinha o apoio da sociedade, o apoio da mídia e o apoio da extrema-direita, porque o alvo era a esquerda. Você lembra das manifestações de 2013? Aí isso gerou os monstrões. Bolsonaro da vida, essas coisas por aí afora. Só que os monstrões não querem controle. Aí se volta contra o judiciário. Então, nós temos que buscar um equilíbrio democrático de como resolver esses impasses. Ô, Genuíno, você falou que o PT cuidou da barriga do povo.